inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos, suplicando mais uma vez a graça do Senhor sobre nós. Senhor, nós mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti, suplicando a graça e a iluminação do Senhor para as nossas vidas, Senhor, não só sobre mim, mas sobre cada um dos Teus servos que aqui está, Senhor, e também sobre aqueles que estão acompanhando esse culto pela internet, aqueles que irão ouvir, Senhor, essa ministração. Ó Deus Santo, abre o nosso entendimento, Senhor, fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos usa. O Senhor sabe o quanto que nós somos limitados, pequenos, e precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua unção. Ó Deus, nos ajuda, nos abençoa, Pai, nos faz ouvir a Tua voz, mediante a exposição da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. A minha família debaixo da bênção de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar esse sermão fazendo algumas perguntas para todos nós. O quanto, meus irmãos, que nós amamos a nossa família. Quando nós pensamos em nossa família, será que pensamos apenas em nosso cônjuge, em nossos filhos? Ou será que também pensamos nos filhos dos nossos filhos? Qual a herança, meus irmãos, que nós queremos deixar para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa descendência? Eu gostaria que pensássemos, irmãos, segundo esse texto, em nossas famílias, sob essa perspectiva, que não se resume apenas no marido, na esposa e em seus filhos, mas em toda a nossa descendência. Será que você já parou para pensar, para orar, para suplicar a bênção de Deus para os filhos dos filhos de seus filhos? Qual herança queremos deixar para a nossa descendência? Devemos ter em mente, meus amados, que o que há de mais precioso, o que realmente é a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa descendência, irmãos, o que há de mais precioso é a bênção de Deus, é a presença daquele que é o abençoador. Pois o dinheiro, meus irmãos, ele é importante, mas ele acaba. O nosso nome, o nome da nossa família é importante e devemos zelar pelo nome da nossa família. Mas, meus amados, sobretudo o nosso nome individualmente. Quando se passam algumas gerações, o nosso nome, ele cai por terra. Será que você lembra o nome do pai do seu pai ou do seu avô? Eu não lembro nem sequer o nome do avô do meu pai, mas eu sou descendência dele. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer no Salmo 103, versículos 15 a 18, o seguinte: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas, irmãos, os versículos 17 e 18, eu tenho guardado em meu coração, pois eles dizem o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos,
para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Meus amados irmãos em Cristo, essa palavra aqui registrada no Salmo 103 também se aplica a nós, irmãos. Essa promessa não foi revogada, ela está em vigência. Nós precisamos crer nisso. Eis aqui o bem mais precioso que podemos deixar para a nossa família, para a nossa descendência, a misericórdia de Deus e, consequentemente, a bênção e a graça do Senhor sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O texto que lemos vai nos revelar esse Deus gracioso, que se relaciona com os homens de forma pactual, em aliança. E para aqueles que guardam a aliança do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a promessa do Deus que não pode mentir, do Deus que é fiel, é que nós deixaremos como herança da parte de Deus, para os nossos filhos, para a nossa descendência, a misericórdia de Deus, a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Deus, meus irmãos, é o Deus que estabelece a sua aliança com o seu povo, para que por meio da obediência aos termos da aliança do Senhor, o povo do Senhor seja abençoado. O livro de Deuteronômio é um livro muito especial e também pedagógico para o povo de Deus, para o povo que está em aliança com esse Deus, atribuído, como os irmãos sabem, a Moisés, pelo menos a maior parte desse livro. Deuteronômio, irmão, significa literalmente segunda lei, ou ainda de forma mais abrangente, a repetição da aliança e dos termos da aliança de Deus com o seu povo, o povo que estava prestes aqui, há alguns meses ou algumas semanas, de tomar posse da terra prometida. E Moisés reúne aquele povo para mais uma vez lembrar ao povo quem é esse Deus, quem é o Deus que tinha tirado eles lá da escravidão egípcia e que tinha conduzido eles de maneira graciosa durante muitos e muitos anos pelo deserto, e agora eles estavam prestes a tomar posse da bênção do Senhor. Aquela nova geração precisava ouvir os termos da aliança desse Deus. Aquelas famílias, e quem sabe muitas famílias, que queriam de fato viver debaixo da bênção de Deus, precisavam ouvir toda a instrução da parte de Deus. Pretendemos aqui, irmãos, fazer uma abordagem pedagógica, aplicando as verdades do texto que lemos às nossas famílias. É importante destacar também que a educação bíblica, irmãos, a educação teológica, o conhecimento de Deus, era uma responsabilidade dos pais, no contexto do livro de Deuteronômio. Quando Deus fala por intermédio de Moisés para a nação de Israel, Ele estava falando para as famílias de Israel, para que as famílias de Israel entendessem o mandamento do Senhor, crescem e obedecessem a palavra do Senhor, porque o desejo de Deus, irmãos, sempre foi abençoar o seu povo. Deus é um Deus abençoador, mas é um Deus que relaciona-se conosco de maneira pactual, em aliança. E mesmo hoje, na nova aliança, nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer à palavra do Senhor. Se queremos andar de fato debaixo da bênção de Deus, precisamos guardar a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor. O texto que lemos, irmãos, vai nos revelar isso. O Deus
se revelando, o Deus que se revelou ao seu povo de Israel de maneira pactual e que queria abençoar aquela família. E por isso ele impulsionou Moisés, inspirou Moisés para que ele repetisse a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, repetisse os termos da aliança que ele estabeleceu com o seu povo. E a primeira coisa, irmãos, que a nação de Israel, fundamentado no texto, os versículos 1 e 2 aqui do texto de Deuteronômio capítulo 6, a primeira coisa que a nação, as famílias de Israel deveriam ter em mente, era que eles precisavam obedecer a Deus para o bem deles mesmos. Como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês precisam me obedecer, porque vocês fazendo isso, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês não atentarem, não ouvirem, não obedecerem a minha palavra, vocês estarão quebrando os termos da aliança. E aí vocês não terão a bênção. É o que nós encontramos aqui, irmãos, nos versículos 1 e 2. Deixe sua Bíblia aberta, sua mente, seu coração também, e vamos passear pelo texto sagrado. Versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Meus irmãos, as famílias israelitas precisavam obedecer ao Senhor, obedecer à palavra do Senhor, obedecer aos termos da aliança do Senhor. Eles precisavam disso para estarem debaixo da bênção do Senhor. Nós precisamos aplicar isso, meus irmãos, às nossas famílias. Se queremos que as nossas famílias sejam abençoadas, precisamos viver em obediência a Deus, em obediência à palavra do Senhor. Meus irmãos, o caminho da bênção é o caminho da obediência. Nós precisamos obedecer o Senhor. Os maridos precisam obedecer o Senhor, a palavra do Senhor, as esposas, os filhos. Meus irmãos, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Uma outra coisa que nós encontramos aqui, fica claro que os pais deveriam ensinar aos seus filhos quem é esse Deus que nós servimos. É um testemunho que nós vamos ver mais à frente. Mas agora eu quero destacar o que está nos versículos 3 e 4 com os irmãos. As famílias israelitas precisavam ouvir a Deus, precisavam ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor. Olha o que diz o texto sagrado, irmãos: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como que te disse o Senhor, Deus de teus pais. No versículo 4 ele repete, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O povo precisava ouvir e atentar para o que estava ouvindo. Atentar aqui, meus irmãos, significa levar a sério, considerar o que se estava ouvindo. Existem muitas pessoas em nosso tempo que ouvem a palavra de Deus, mas não levam a sério a palavra de Deus, não atentam para a palavra de Deus. Eles têm como que ouvidos de mercadores. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, não desce ao coração, não permanece ali naquela vida.
São pessoas, irmãos, que não estão atentando para a palavra de Deus, para ouvir o Senhor, mas ao povo de Israel. Para nós, irmãos, que somos povo de Deus, a palavra continua dizendo: ouve, ó meu povo, ouve, ó famílias, ouve, meus servos, minhas servas, ouve. Nós precisamos aprender, irmãos, a ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, na palavra de Deus, em uma vida de oração. Quantas vezes, meus irmãos, as nossas famílias, elas entram por caminhos que são amargos, porque nós queremos conduzir, segundo a nossa inteligência, a nossa capacidade, para onde nós devemos levar, guiar as nossas famílias, mas nós precisamos, como povo de Deus, reconhecer que nós dependemos do Senhor, continuamente, todos os dias. Nós precisamos dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha família, de maneira específica, como o Senhor quer nos conduzir. Meus irmãos, nós precisamos ter essa disposição. Versículo 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, para que as nossas famílias possam ir bem. É necessário aprender a ouvir a Deus e a sua palavra. No versículo 4, o texto enfatiza novamente o ouvir, quando diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, as famílias israelitas precisavam entender que só existe um Senhor. É o que está aqui no versículo 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles precisavam aprender isso. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Só existe um Senhor, aquele que conhece toda a nossa história, e o profeta diz que ele anuncia o fim desde o começo. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso. Deus, ele deve ser entronizado como Senhor sobre nossas famílias, para que as nossas famílias vivam continuamente debaixo da bênção desse Deus. Quantas famílias em nossos dias, meus amados, têm vários senhores e não reconhecem o Deus de Israel, Deus da palavra, como único Senhor. Por exemplo, para algumas famílias, o lazer literalmente virou o seu Senhor. Meus irmãos, o lazer é algo positivo, é algo bom, mas não pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. A presença de Deus sempre será mais prazerosa para os servos do Senhor do que qualquer resort, qualquer parque aquático, qualquer parque de diversão. É a presença de Deus. Ele é o Senhor que alegra o nosso coração, a nossa alma. Mas para outras famílias o dinheiro se tornou um senhor. Para outras ainda, uma carreira profissional, a sua empresa, os seus negócios. E por que nós afirmamos isso, irmãos? Porque algumas famílias vivem somente para isso. E se nós vivermos somente para isso, nós estaremos estabelecendo essas outras coisas como um senhor sobre nossas vidas. Mas para que estejamos debaixo da bênção de Deus, nós precisamos declarar que só temos um Senhor. Ele é Deus, Ele é que conduz a nossa história, Ele é que nos abençoa, Ele é que nos deu a vida, vivemos por Ele e para Ele. Meus amados irmãos, precisamos entender isso, que somente o Senhor é o único, e por isso nós e nossas famílias devemos viver para Deus, e não para esses outros senhores. Claro que é lícito, irmãos, trabalhar, empreender,
desejar uma carreira profissional bem-sucedida, mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus, nada disso pode ser objeto de adoração ou propósito de vida. O propósito de vida dos servos de Deus, das famílias que pertencem a Deus, é servir a Ele, é adorar a Ele, é buscar a presença dEle, é desejar ardentemente andar sempre em Sua presença e em comunhão com esse Deus que é santo. O propósito da nossa vida, da nossa família, é adorar e servir aquele que é o único Senhor. A palavra diz, meus irmãos, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. A palavra diz assim, olha, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O Salmo vai deixar claro, irmãos, que Deus, Ele é o edificador, Ele é o protetor e Ele também é o abençoador das nossas famílias. E é por isso que as nossas famílias devem viver com esse foco, servir e adorar a esse Deus. Trabalhamos para a glória dEle, empreendemos e devemos empreender para a glória dEle. Estudamos e devemos estudar para a glória dEle. Vivemos, respiramos, existimos, alcançamos uma carreira profissional bem-sucedida, tudo para a glória dEle. Para que onde estivermos, carregando o nome desse Senhor, o exaltemos e declaremos para todos que Ele é o nosso único Senhor. O dinheiro jamais será o nosso Senhor. A nossa profissão jamais será o nosso Senhor. O lazer jamais será o nosso Senhor. Os nossos títulos jamais serão o nosso Senhor. Nós só temos um único Senhor. É Deus. O Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Não permita que a sua família tenha outros deuses além do Senhor. Amém. Uma terceira coisa, irmãos. As famílias israelitas precisavam amar a Deus acima de todas as coisas para viverem debaixo da bênção do Senhor. Aqui está, aqui no versículo 5. Deus está falando, irmãos, para as famílias de Israel, está dizendo assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Como é possível, meus irmãos, amar a Deus dessa forma? Acima de tudo, com todo o coração e com toda a força do nosso ser. Meus amados, quando um pobre e limitado ser humano, mortal, assim como nós somos, contempla pela graça de Cristo, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, a magnificência, a grandeza, a glória desse Deus, meus amados, só uma coisa a ser feita, que é se curvar em adoração a Deus, dizendo: Senhor, de fato eu preciso inclinar o meu ser, para que Ele te ame acima de todas as coisas. Meus irmãos, uma hora ou outra nós vamos perder tudo aqui desta terra, nós vamos perder os nossos títulos, os nossos bens, até a nossa família ficará aqui e nós partiremos. A única coisa, irmãos, que nós não perderemos é essa presença graciosa, salvadora
A única coisa que nós não vamos perder, e nós vamos ter essa graça de receber na eternidade, é a comunhão santa e eterna e plena com esse Deus Todo-Poderoso. Como não amar de todo o coração aquele que nos deu a vida? Como não amar plenamente na alma aquele que nos concede a capacidade de pensar, sentir, experimentar as maravilhas dele mesmo? Como não amar com todas as forças aquele que é, meus irmãos, a força da nossa vida é Deus, irmãos. Nós precisamos reconhecer isso para que possamos o amar por aquilo que ele é. Ele é o nosso Senhor, só existimos por causa dele. Ele tem nos agraciado dia após dia. Deus, ele desejava, ele queria, de forma pedagógica, ensinar isso ao seu povo de Israel, às famílias lá de Israel. Ele quer nos ensinar como Israel, como as famílias israelitas não amariam assim aquele que os criara, que tinha salvado eles, que tinha fortalecido eles, libertado eles lá da escravidão egípcia. Como podemos não testemunhar desse amor tão extraordinário, desse Deus tão gracioso e tão amoroso? Como podemos, meus irmãos, não amar a esse Deus? Meus amados, o amor da nossa vida, o maior amor da nossa vida, não pode ser a nossa mãe, o nosso pai, não pode ser a nossa esposa, não pode ser o seu esposo, não pode ser os seus filhos. Jesus, ele vai dizer: olha, se alguém ama pai, mãe, filhos, ou até mesmo a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, Jesus, o Deus Emanuel, Deus revelado a nós, ele deve sempre ser o maior amor da nossa existência, da nossa vida. A razão da nossa existência é ele. Nós só temos ele. Nós só temos ele, irmãos. Quando tudo se acabar, estaremos seguros, porque o temos. Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. As famílias precisavam ouvir isso, precisavam aprender isso, se quisessem de fato viver debaixo da bênção do Senhor. Mas ainda, irmãos, nos versículos 6 e 7, fica claro aqui para nós que as famílias precisavam ensinar aos seus filhos a respeito desse Deus gracioso, porque o conhecimento de Deus, ele não pode se limitar a uma geração. Como igreja do Senhor, nós não podemos, quando morrermos, deixar uma geração pior do que a nossa. Nós devemos sempre procurar fazer com que os nossos filhos amem mais a Deus, sirvam mais a Deus, tenham a Deus como o propósito, o objetivo, o alvo, aquilo que é mais precioso para a vida deles. As famílias precisavam ensinar aos seus filhos sobre Deus. Versículos 6 a 9 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O Senhor concedeu, meus amados, ao seu povo os seus estatutos e mandamentos, para que a glória do Senhor estivesse no meio do seu povo, para que o seu povo, as famílias do seu povo, vivessem debaixo da bênção desse Deus. Esses estatutos e mandamentos revelam o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a sua santidade, a sua grandeza, a sua excelência, a sua sabedoria e todos os seus atributos. O povo do Senhor é o povo que deve servir
e adorar a Deus segundo a sua palavra, segundo as suas orientações reveladas nas Escrituras. Esses mandamentos devem estar em nossos corações, em nossas mentes, em nossas mãos. A palavra do Senhor também deve estar em nossa casa, em nossos relacionamentos. Devemos viver e em todo nosso proceder devemos glorificar a Deus segundo a sua palavra. O povo de Deus, irmãos, é o povo da palavra de Deus, que ama os mandamentos do Senhor, que vivem pela palavra de Deus, que tem essa palavra de Deus, como nós afirmamos sempre, ela é para nós única regra de fé e prática. Ela é a última instância onde nós levamos todas as demandas da nossa vida, e ela mesma, irmãos, a palavra do Senhor, ela julga todas as coisas e estabelece como é que nós devemos proceder, e a palavra está dizendo que nós devemos ensinar aos nossos filhos os mandamentos, os estatutos, o conhecimento desse Deus. Precisamos testemunhar com a nossa vida e exemplo desse Deus e desses testemunhos para os nossos filhos, para os nossos netos, para toda a nossa descendência, para os filhos dos nossos filhos. Irmãos, pense como será maravilhoso quando nós não estivermos mais aqui, quando você não estiver mais aqui. Quem sabe o seu filho ou o seu neto vai lembrar de você e vai dizer assim: olha, o meu avô, a minha avó era uma mulher temente a Deus, amava a Cristo acima de todas as coisas. Eu aprendi com ela. Os irmãos estão lembrados da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo, de Lóide e de Eunice. Paulo vai dizer: olha, você desde a infância tem aprendido as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação. Aquilo que você viu em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Meus irmãos, é algo extraordinário, testemunho de Deus, repassado de pai para filhos. É algo que vai trazer um impacto extraordinário para as futuras gerações. Para a gente já caminhar para o fim, irmãos, eu ainda quero citar os versículos 10 a 12, porque aqui nós temos a revelação do perigo de esquecer-se de Deus quando estivermos na bonança ou debaixo da bênção. Perceba que Deuteronômio capítulo 6 traz todas essas lições pedagógicas para nós, para as nossas famílias, para que vivamos em obediência a Deus, a sua palavra, para que vivamos debaixo da bênção do Senhor, e para quando estivermos vivendo literalmente debaixo dessa bênção do Senhor, não venhamos nos esquecer desse Deus. Olha o que diz os versículos 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor estava ensinando aqui: olha, lembrem-se do que vocês são. Vocês são, na verdade, pós-cinza. Vocês não teriam condições de estarem vivendo e experimentando todas essas bênçãos que eu estou concedendo a vocês. Lembrem-se, servos de Deus, não esqueçam do Senhor no dia da bonança. Era o que o Senhor estava nos ensinando aqui. No dia da vitória, no dia em que os nossos celeiros estiverem fartos, no dia em que a conta bancária estiver abastada, quando estiver em um lugar de proeminência, não podemos esquecer do Senhor, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas abandonam o Senhor quando são abençoadas,
Muitos trocam o Deus abençoador pelas suas bênçãos. Muitos querem Deus apenas como trampolim para alcançar os seus projetos e sonhos. Quantas pessoas, irmãos, já vimos com essa atitude que é insana, que é louca, que é injusta. Muitos querem apenas as bênçãos, mas nós devemos ter em mente que melhor do que qualquer bênção é a presença do abençoador. Ele é mais importante, irmãos. Ele é mais importante. Um teólogo é atribuído a Jonathan Edwards. Ele dizia o seguinte: bens, riquezas terrenas e os tesouros desse mundo, Deus concede a qualquer um. E Deus tem concedido, irmãos. Quando nós olhamos para a prática da nossa vida, percebemos que muitas pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, têm tudo isso aqui: bens, prata, ouro, as riquezas desse mundo. Aí o Jonathan Edwards, ele segue dizendo o seguinte: mas a intimidade do Senhor é um privilégio que Ele concede apenas aos seus filhos amados. A intimidade com o Senhor. E é por isso, meus amados, que o Salmo 25:14 vai deixar claro aquilo que o Edwards quis afirmar. Ele diz assim, olha, no Salmo 25, versículo 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É a intimidade com o Senhor, é a intimidade do Senhor que nós devemos ter sempre em mente. Versículos 20 a 24, para encerrar, diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. As futuras gerações, irmãos, a nossa descendência, precisa saber quem é esse Deus, quem é esse Senhor, que é digno de ser reverenciado, servido, adorado, obedecido, acima de tudo, acima de todos. Os nossos filhos precisam saber que o Senhor, o Deus de Israel, também é o nosso Deus. Ele não mudou. O Deus que nós servimos, irmão, ele não foi criado por nós, ele não foi criado pelos teólogos da modernidade, ele não foi criado na reforma protestante. É o mesmo Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Israel, é o mesmo Deus da igreja. Ele é o nosso Deus. Os nossos filhos precisam saber que a história bíblica tem tudo a ver conosco. A bênção de Abraão, irmãos, está sobre a igreja. O Senhor, Ele diz, olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O Novo Testamento vai nos revelar que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, são aqueles que experimentam a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Israel. Eles precisam, a nossa descendência precisa saber que esse Deus interveio na história dos homens e do mundo com o objetivo de glorificar o seu nome e de nos salvar, para que nós também glorifiquemos a Ele e sejamos para o louvor da glória de sua graça e para que as nossas famílias vivam debaixo da bênção dEle. Nós precisamos anunciar às nossas crianças que o Deus de Israel, o Deus da igreja, Cristo Jesus,
conduziu os eventos históricos da humanidade de forma maestral, para que na plenitude do tempo o seu Filho Jesus Cristo nascesse e realizasse a obra de salvação, porque só estamos hoje na presença dEle, na presença de Deus, porque o Cordeiro Santo foi imolado na cruz do Calvário. Os nossos filhos precisam saber disso. Os nossos filhos precisam saber que nós também, nós somos escravos, não do Egito humano temporal, mas nós éramos escravos espiritualmente. O que nos aprisionava não era Faraó, mas o inimigo de nossas almas, os nossos pecados. Os nossos filhos precisam ouvir, nós precisamos anunciar que o nosso libertador, que é Jesus Cristo, nos arrancou das garras do diabo, e agora nós fazemos parte da família de Deus, o povo que é o povo mais abençoado da face da terra, é o povo que carrega o nome do Senhor, é o povo que testemunha da graça e do amor desse Deus. As futuras gerações, a nossa descendência, as nossas famílias precisam saber e crer que obedecer a Deus, aos mandamentos e estatutos do Senhor, é para o nosso próprio bem, irmãos. Se nós queremos de fato que as nossas famílias vivam debaixo da bênção de Deus, precisamos observar o que diz a palavra do Senhor, obedecer a Ele, viver para Ele, para a glória dEle. Experimentemos isso, dia após dia. Eu sei que você que já tem aí um tempo de crente, caminhando na presença do Senhor, você tem provado isso, da graça desse Deus, da bênção desse Deus. Eu tenho provado isso em minha casa, em meu lar, essa graça maravilhosa do Senhor. Irmãos, quando nós atentamos para obedecer a Deus, quando nós e a nossa família nos envolvemos em algo que é maior do que a gente, o que é maior do que nós, irmãos? Maior do que nós é Deus, é o reino de Deus, é a obra de Deus. Isso tudo é maior do que nós. O reino de Deus, a presença de Deus, a obra de Deus é maior do que qualquer projeto aqui dessa terra, desse mundo. Quando nós, como famílias, nos envolvemos, vivemos para aquilo que é maior do que nós, vivemos para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus. Irmãos, esse Deus é gracioso, Ele nos abençoa de maneira extraordinária. Eu tenho provado isso de maneira singular, de maneira graciosa em minha família. Quanto mais eu cuido das coisas de Deus, quanto mais nós cuidamos das coisas de Deus, mais Ele nos abençoa. Salmo 127, lembre mais uma vez. Aos seus amados, o que é que Ele faz, irmãos? Ele o dá enquanto dorme. Queira essa bênção sempre em sua vida, em sua família. Eu quero orar com os irmãos, mesmo assentados, como os irmãos estão. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra e suplicar para que a graça dEle nos fortaleça, para que vivamos sempre debaixo da bênção do Senhor. Fazendo isso, Ele será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém? Ore ao Senhor. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e queremos inclinar o nosso coração, o nosso ser, para cada dia te amar mais o Senhor, o teu reino, a tua obra, o teu povo, a tua igreja. Ó Deus santo e eterno, abra o nosso entendimento, Senhor, a visão do teu povo, a visão bíblica, espiritual, para que possamos olhar para a tua palavra, ó Deus, e crer nela, atentar para ela, ouvir a tua voz. Ó Deus santo, muito obrigado por tantas e tantas instruções
que o Senhor deixou em tua palavra, como diz o texto sagrado, Senhor, para o nosso perpétuo bem. Ó Deus, nós queremos viver debaixo dessa bênção, Senhor. Ó Deus, e o desejo do nosso coração é para que possamos ser, meu Deus, instrumentos em tuas mãos, para que vivamos, Senhor, em obediência, amando a Ti, guardando a Tua aliança, a Tua palavra, para que, meu Deus, quando nós não estivermos mais aqui, Senhor, e estiver sobre a face da terra apenas os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos filhos, ó Deus, a Tua bênção seja também presente sobre eles. Ó Deus, nos faz enxergar além, Senhor, da nossa vida, além dos nossos projetos humanos e terrenos, nos faz enxergar, meu Deus, o Teu propósito eterno e glorioso, nos faz enxergar, meu Deus, a necessidade que nós temos de viver em obediência a Ti e a Tua palavra. Ó Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de estar aqui com os Teus servos, aqui nessa igreja, nessa comunidade. Ó Deus, já oro a Ti, Senhor, ó Deus, suplicando a Tua bênção cada vez mais sobre a vida do Teu servo, pastor Leonardo, sobre a vida, Senhor, da irmã Mirelle, de Caleb, de Mariana, de Bernardo e de todas as famílias aqui, Senhor, dessa igreja. Ó Deus, que venhamos, Senhor, sempre Te servir, que os Teus servos que aqui, Senhor, congregam, ó Deus, fazem parte dessa comunidade, sejam cada vez